Gravando. Sexto ano, revisão, quarto bimestre, capítulo 13. Então, a gente estudou sobre o Oriente Médio. Lembrando, o Oriente Médio fica no continente asiático, cerca de mais ou menos 15 países. A Ásia pode ser dividida entre o Oriente Próximo, a Rússia, tal, Cazaquistão, Uzbequistão, tal. Depois a gente tem o Oriente Médio, que praticamente é o meio da Ásia. E o Extremo Oriente, onde fica a China, Japão, as Coreias, enfim. Lá no Oriente Médio, que nem já foi falado para vocês, é um grande desertão, tá? A maior parte do Oriente Médio é formado por deserto, quase 90% deserto. 10%, no caso ali, a gente tem os rios Tigre e Eufrates, principalmente, banhando essa região, tal, e sendo aí utilizado para saneamento básico, transporte, enfim, a água sendo utilizada para agricultura, para pecuária, então é uma área bem difícil. Até guerra por conta de água existe lá no Oriente Médio. Meca é uma das principais cidades que existem no Oriente Médio. Meca é tão importante religiosamente, assim como o Vaticano é para os católicos, ou a Aparecida do Norte para os católicos, tá? Ou Jerusalém para os evangélicos e judeus. Então, Meca é uma cidade extremamente importante para os povos do Oriente Médio. Por que Meca é tão importante? Porque lá em Meca existe Kaaba, que é um centro religioso. Lembra que eu falei para vocês até na aula passada que parece um cubo e tal, que eu mostrei a imagem? E lá dentro da Kaaba, que é esse centro religioso, existe a Pedra Negra. O que é a Pedra Negra? De acordo com os povos do Oriente Médio, a Pedra Negra é uma aliança entre Adão e Deus, entre os homens e Deus. Então, essa pedra ela caiu dos céus e, de acordo com os povos do Oriente Médio, ela simboliza uma aliança que Deus fez com os humanos aqui na Terra. Por isso que eles guardam, tal, por isso para elas tem um laço afetivo histórico extremamente grande. Para os povos do Oriente Médio, praticamente uma vez na vida, pelo menos, quem se declara como muçulmano precisa ir até Meca, por conta de rituais religiosos, enfim. Maomé. Antes dos muçulmanos existirem, antes do islamismo existir, os povos do Oriente Médio, os persas, que a gente já estudou, os fenícios, os assírios, os babilônios. Então, todos esses povos, antes de Maomé, eles adoravam a inúmeros deuses. Então, tinham vários deuses, deuses de tudo quanto é tipo. E, no caso, eles eram, então, politeístas, acreditavam em vários deuses. Maomé, também fazia parte dessa comunidade. Um dia Maomé, dando um passeiozinho dele e tal, dando uma caminhadinha, ele teve um encontro com um anjo. Este anjo simbolizava Deus na terra, que no caso era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele deu uma mensagem para Maomé, falou: Maomé, todos os seus parentes, primo, tio, vizinho, papagaio, periquito, todo mundo tá vivendo em pecado, porque eles estão adorando vários deuses. Então, Maomé, você precisa ir até lá, estes povos, e falar do pecado deles. Falar para eles que eles estão errando, que Deus está em desagrado com as atitudes desses povos. Que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, e é a este Deus que eles devem prestar culto, venerar e adorar, e obedecer. Aí Maomé falou: beleza, tamo junto, vou lá, pode deixar, conta comigo. Aí, no caso, Maomé foi até a comunidade para poder falar para as pessoas que eles estavam vivendo em pecado, só que, pensa aqui comigo, você está vivendo numa vida onde que seu pai te ensinou a viver desse jeito, que o seu avô ensinou o seu pai a viver desse jeito, que o seu bisavô ensinou o seu avô a viver desse jeito e assim por diante. Ou seja, uma cultura geracional. E uma pessoa, um Zé Ninguém, que você nem conhece, na fila do pão, chega pra você e fala que você vai pro inferno porque você está vivendo uma vida toda errada. Então isso é muito forte. As pessoas se desagradaram com Maomé e expulsaram ele de lá. Maomé, então, ele teve que fugir. Lembra que tinha até um exercício perguntando sobre? Égira é o nome da fuga de Maomé. Maomé, ele vai até a Medina, uma cidade do Oriente Médio, buscar refúgio, se abrigar, ou seja, se esconder. Passado um tempo, as pessoas começaram a refletir na mensagem de Maomé, E as pessoas começaram a se arrepender. Poxa, eu acho que Maomé estava correto. Eu acho que existe somente um Deus, Criador dos céus e da terra.
as pessoas começaram então a aceitar a mensagem de Maomé. Aí surge então o islamismo, como Maomé como principal profeta. Assim como Jesus é para os católicos ou para os evangélicos, Maomé é para os muçulmanos. Então Maomé, tipo, ele é o suprassumo de homem que já pisou na terra. Tá? E Maomé, ele escreveu um livro de acordo com tudo aquilo que o anjo Gabriel falou para ele. E este livro é chamado de Alcorão. Tá? Então lá no Alcorão está tudo escrito, a mensagem tal que Maomé recebeu do anjo. Todas as leis, todos os mandamentos, todas as histórias, tudo que se refere aos povos do Oriente Médio, no caso os muçulmanos. Então aí surge a religião que é chamada de islamismo, e quem segue o islamismo é muçulmano. O islamismo, ele acabou crescendo bem semelhante às outras religiões monoteístas que acreditam no único Deus. Quais são as outras religiões monoteístas? Que é o cristianismo e o judaísmo. São somente essas três religiões que têm um único Deus para poder venerar. No islamismo, eles acabam chamando o Deus de Alá, só que é o mesmo Deus dos cristãos, o mesmo Deus dos judeus. Tá? Lá, por exemplo, os judeus, eles chamam Deus de Yahvé. Tá? Testemunha de Jeová chama de Deus de Jeová. Católico ou evangélico chama Deus de Pai, de Senhor, de Deus. Enfim, eles chamam Deus de Alá. Tá? Para eles, Deus é Alá. Então, a religião islâmica ela acaba crescendo, se fundamentando com algumas coisinhas parecidas com as religiões monoteístas que eu acabei de citar. O Alcorão eu já falei. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Dentro do Alcorão também tem algumas coisas, algumas limitações com relação à mulher. Tá? Tem alguns países que eles são bem radicais, exemplo o Irã. Tá? Lá no Irã ou na Nigéria, lá no continente africano. Estes países, o movimento feminista é totalmente contrário daquilo que nós temos aqui no Brasil. Então, o movimento feminista, a mulher ela fala o que ela quiser, se veste como ela quiser, arruma o cabelo como ela quer, põe a roupa que ela quer, né? Esse é o movimento feminista aqui no Brasil, liberdade. Já lá nos países do Oriente Médio, principalmente esse que eu acabei de citar, no caso o Irã, as mulheres elas têm uma vida muito mais limitada. Então é um país, por exemplo, que o machismo, o patriarcado, ele é extremamente forte. E nós vemos isso, por exemplo, até nas variações do véu, tá? Então o véu mais relativo, mais tranquilinho é o hijab, tá? Então o hijab é quando a mulher ela somente coloca ali o véu para poder esconder o cabelo. Já a burca, praticamente você não vê nada, tá? A mulher só vê os olhos, mais nada. E por que isso? Porque de acordo lá com os princípios do islamismo, o corpo, tá? O corpo, o rosto, o cabelo, enfim, tudo no que se refere à mulher somente deve ser mostrado para o marido e para os parentes próximos, ou seja, tipo um irmão, né? O pai, a mãe, então somente pessoas próximas, que a mulher ela deve mostrar o corpo dela. Então nós vemos que lá em alguns países do Oriente Médio, o que se refere ao movimento feminista, as mulheres elas têm ali sua expressão corporal bem mais limitada, bem diminuída no que se refere àquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Alguma dúvida? Prosseguindo. Práticas religiosas, tá? Nós vimos que no islamismo tem algumas práticas que são levadas bem a sério. No caso, a oração, que eles oram quantas vezes por dia? 5 vezes por dia. Não importa se você estiver no shopping, não importa se você estiver na praia, não importa se estiver na escola, né? Os muçulmanos, eles têm de tapetinho lá e fazem suas orações a Allah. 5 vezes por dia, tá? 5 vezes por dia fazem suas orações. Assim eles acreditam que se conectam com Deus. Tem também, no caso, uma prática religiosa que é o jejum. Tá? Existe um mês até de jejum, assim como os católicos têm lá a quaresma, né? 40 dias depois da Páscoa, depois do Carnaval, até a Páscoa de jejum. No caso, os muçulmanos têm ali o mês de jejum, que é o mês do Ramadã, que se refere ali, é uma ligação com Maomé, mês de Maomé. Então, o Ramadã, eles fazem o seu jejum. E para que serve o jejum? O jejum nada mais é do que uma oração intensificada, de acordo com os religiosos. Então, as pessoas elas se privam, tá? Se privam muitas vezes de alimentos,
tá? Ou de períodos de alimentação ou de alimentos específicos, porque acreditam que desta forma, se privando de alguns períodos de alimentação ou de alguns certos alimentos, essa oração que a pessoa está fazendo vai ser intensificada por conta desse sacrifício corporal através do jejum. O de praxe mais comum é o alimento. Dá para poder jejuar televisão, jejuar celular, jejuar escola. Ele jejuou o celular dele. Sua mãe, ela sacrificou seu celular? Voltando, tá? Voltando. Voltando. Até perdi o raciocínio. Acho que é só o jejum e a oração que eu ia comentar. Tem algumas coisas também que os muçulmanos não ingerem, no caso carne de porco, que eu tinha falado, que para eles é uma carne impura. Então bacon, esquece. Outra coisa é bebida alcoólica, então o muçulmano também não bebe bebida alcoólica. E agora vertentes islâmicas. O que seria a vertente islâmica? É tipo assim, igual evangélico, não dá para poder colocar tudo no mesmo pacote. Tem a igreja da parede preta, a igreja da prancha de surf, tem a igreja que as pessoas usam véu, tem a igreja que as pessoas vão de saia, os homens de terno. Então tem várias vertentes, isso são vertentes, tá? São ideologias, princípios, tá? Segmentos. Deu para poder entender? Sim? Então, vertentes religiosas que nós temos dentro do islamismo. Nós temos os xiitas e os sunitas. Os sunitas são aqueles mais tranquilões com relação ao Alcorão. Então, tipo, o sunita, para ele, vamos supor que lá no Alcorão, um exemplo, lá no Alcorão, fala, se teus olhos te vais pecar, arranca os teus olhos, porque é melhor entrar sem os olhos no reino dos céus, que tendo 2 olhos e o corpo todo ser lançado no inferno. Então, como eles são mais relativos, são mais tranquilos, eles não vão arrancar os olhos. Se ele está olhando para a porta e a porta está fazendo ele pecar, ele vai fazer o quê? Vai desviar o olhar, vai olhar para o teto, para o chão, vai contar, vai olhar para o relógio. Nossa, 1h40, oh, que legal, 1h40. 40 segundos, agora é 41, agora é 42, agora é 43. Supimpa, né? Então os sunitas, eles são mais relativos, mais tranquilos. Já os xiitas, não. Os xiitas, eles são mais radicais. Então eles sim, se o olho está fazendo pecar, se a mão está fazendo pecar, então vai arrancar a mão, vai arrancar os olhos, porque eles acreditam que eles precisam ser radicais e dessa forma eles agradam o coração de Alá. Isso é chamado de jihad, tá? Jihad. Então jihad é a interpretação radical do Alcorão. Essa interpretação radical do Alcorão leva ao que? A Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? É a guerra contra os contrários. Então, todas as pessoas que representam uma ameaça aos princípios do islamismo, para eles, são inimigos. A exemplo dos judeus. Tá? Então, os judeus e muçulmanos são inimigos mortais. Tá? Então, para eles, é necessário exterminar os judeus, exterminar Israel. Porque eles acreditam que dessa forma eles vão agradar o coração de Alá. Que nem eu expliquei para vocês, a vida, tá, dos muçulmanos não se baseia numa vida terrena. Eles acreditam numa vida do reino dos céus. E tudo que você faz aqui na terra vai ser recompensado numa vida futura nos céus. Uma vida terrena, 70, 90 anos. Uma vida nos céus, no reino dos céus, é uma vida eterna. Então eles dão mais valor à vida eterna e tudo que eles fazem na terra é com base a essa recompensa dessa vida eterna nos céus. Então, para eles, é como se fosse mais ou menos assim. Se você agradou o coração de Alá muitão, você vai ganhar 5 estrelas e vai ter um tapete vermelho quando você chegar no reino dos céus. Se você, não fez nada em prol da causa, não fez nada em prol de agradar o coração de Alá, você, vai ser meio que um Zé Ninguém no reino dos céus. Ninguém vai dar nenhum reconhecimento, não vai ter nenhum brochinho tal do Átila para poder entrar no reino dos céus lá e mostrar. Se alguém é parente do Átila, perdão, tá? Desculpa. Não me processa, eu não tenho dinheiro para pagar nenhum processo. Então, ó, voltando.
Então por que uma pessoa ela amarra bombas sobre o seu próprio corpo, entra num estádio da Ariana, onde está tendo um show da Ariana Grande, e se explode e mata várias pessoas junto com ela? Porque ela acredita que, de acordo com esse ato, ela vai ser muito reconhecida, agradando o coração de Allah. Então ela vai ser uma pessoa mega importante, porque ela se doou em prol de uma causa muito importante, tá? Ou, um exemplo, lá o jornal francês, que nem eu falei para vocês, lá com o cartunista, fez uma crítica a Allah, tá? Fez lá uma charge sobre Allah, explodiram o prédio inteiro. Ou um exemplo, não entramos no mérito agora se é fake ou fato, o 11 de setembro, onde que explodiram as Torres Gêmeas. Se de fato aquilo for fato, né, a pessoa que fez aquilo de acordo com a religião vai ser tipo quase que um semideus quando chegar no reino dos céus. E a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Não esqueça de fazer um resumo de no mínimo uma folha de caderno, de texto, e faz aquilo, ó. Vai pausando. Tem o primeiro tópico, escuta tudo, aperta o pause e escreve. Acabou de escrever? Pula uma linha, não vem com uma receita de bolo assim, ó, tudo de lápis, tá? Pula uma linha, faz pelo menos o título, a caneta. As meninas fazem, mais caprichados, os meninos, só Jesus pra ter misericórdia, velho. Então pelo menos faz o título, a caneta, tá bom? Daí pula uma linha de um parágrafo pro outro. E é isso, sucesso. Um abraço, tchau.